Como vão? Bem-vindo à nossa lição, que é a 7ª, que tem como título A Teologia de Bilbald, Se há sofrimento, há pecado oculto. Já demos o primeiro tópico, vamos dar início ao segundo tópico, que diz assim: o pecado visto como quebra da maioridade tradicional. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Primeiro ponto: moralismo por tradição. Isso é preocupante. Bildade, Jó 18, de 1 a 21. Isso aí é o ataque, esse capítulo 18 é o ataque de Bildade sobre Jó, né? E joga esse moralismo tradicional aí, fundamentado em dogmas locais, né? E condena Jó e joga a chave fora. É impressionante como ele é radical, como ele é tradicional, né? Ele não é bíblico, diferente. Também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser correta, ou seja, ele vai pela tradição e não pela palavra de Deus, né? Muitos fazem isso, infelizmente. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Realmente até aí não está errado. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade de seus dias. Aí que é um ponto a se verificar. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Aí que está. O moralismo dele era fundamentado na tradição. Que tradição é essa, irmão? Isso são regras humanas que a gente faz para poder conviver, que a priori elas dão certo, mas conforme vai desenrolando o tempo, elas vão sendo, vamos dizer assim, elas vão ficando inapropriadas ao convívio local. Que naquela época era boa, foi tendo um desgaste devido ao desenvolvimento do homem e da sociedade, então é preciso ser uma renovação, uma readaptação ou até mudar, o que não aconteceu, permaneceram naquela tradição e foi superada ao longo do tempo, não foi mais aplicada adequadamente ou não deu mais certo, e ele continuou usou isso para atacar Jó pelo que ele estava passando. E ele não viu a pessoa de Jó, ele viu só a situação em si. Então ele usou os dogmas, moralidade local, né? Tradição, fundamentada na tradição, para atacar. Ele não viu isso espiritualmente, ele viu isso só pela regra humana, felizmente. Amém? Segundo ponto, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bilbald simplesmente repete o que já vem sendo definido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Ou seja, ele está repetindo, está batendo na mesma tecla que Jó só está passando por isso porque ele tinha um pecado oculto. Então, se ele tinha um pecado oculto, ele tinha que confessar, e o Jó continuava a insistir que não tinha. Então, por isso, ele estava ofendendo a moralidade e a ética local e os dogmas. Então, enquanto ele não se consertasse, ele estava prejudicando o convívio moral da igreja, né? Às vezes ele estava vendo por fundamentos na tradição, não fundamentos no exercício espiritual da palavra de Deus, né? Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Quebra da moralidade para Bildade. Para Bildade, Jó quebrou a moralidade estabelecida. Enquanto ele não se retratasse, essa moralidade estabelecida local não ia voltar no eixo. Então ele era o culpado de todo estar em conflito por causa do pecado dele, que ele não tinha problema, né? Com o entendimento de Bildade, era o
era de que o universo era controlado por leis morais inflexíveis. Entendimento de Bildade, nome chato esse, né? Bildade. Entendimento dele que o universo era controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Ou seja, se você quebra uma lei fundamentada na tradição, você vamos dizer assim, você é julgado e tem consequências do seu julgamento. Mas isso era no pensamento de Bildade, porque Deus trata as pessoas conforme os seus problemas. Às vezes é preciso ter justiça de Deus, às vezes é preciso ter misericórdia. E isso ele não viu, ele só viu justiça. Ele não olhou para o lado da misericórdia. Foi o que Jesus fez lá com os mestres de Jerusalém, lá no templo, aos 12 anos de idade, né? Ele colocou a misericórdia, o perdão, em vez só do legalismo. E eles ficaram abismados com isso. É o que poderia ter acontecido aqui, não houve. Né? Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Só justiça, esqueceu o perdão e a misericórdia. A gente tem que ver que a justiça ela tem que ser aplicada assim. Mas se houver brecha para a misericórdia e o perdão, é melhor aplicar a misericórdia e o perdão do que a justiça. Vai depender da situação, não pode generalizar, tem que ser específico em cada situação. Perdão. Bildade acreditava que nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Ele achava que se tu estava em pecado porque tu era o mal, então tu não ia prosperar. Era uma ilusão, mas Jó não era mal. Era um teste de Deus usando Satanás. Por isso que eu digo que aí era uma situação específica, não generalizada. E ele não viu isso, ele viu só pelos fundamentos. Ele viu só pelos fundamentos da tradição, não pela lei de Deus, perdão, misericórdia, né? No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelha-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Nós sabemos que o mal ele é julgado, mas nós temos que prestar atenção que nem toda vez esse mal é julgado aqui. Às vezes o cara mal passa bem a vida toda aqui, morre, aí sim, quando ele morre, ele vai ser julgado no mundo espiritual. Então é isso que a gente tem que ter esse entendimento. O dia dele está reservado, ou aqui, ou lá no mundo espiritual, né? É melhor ele se ajeitar aqui, porque se ele se ajeitando aqui, ainda tem uma chance de viver com Cristo. Se ele não se ajeitar aqui, ele vai ser julgado pela eternidade, ele vai ser atormentado por toda a eternidade. Então o mal tem que ser visto assim, não pelo que ele vai deixar de fazer no mundo espiritual, que aí não tem mais jeito, porque o que ele tem que fazer aqui, ele tem que se corrigir aqui. Agora, se ele não se corrigir, aí sim a justiça tem que ser feita, nem que seja no mundo espiritual. Terceiro ponto, contemplando a cruz. Aqui é um ponto bem futurístico, bem teológico mesmo, né? O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Jó se defende atacado no 18 e se defende no 19. É inevitável que Jó sabia que Deus atuava no universo moral. Deus é um ser moral. Então, se ele é um ser moral, nós também somos, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Embora a gente perdeu a imagem dele por causa da desobediência, mas temos a semelhança. E que tudo o que acontece está sob o controle de Deus, né? Jó tinha essa noção, por isso que ele tinha a perspicácia de saber que estava são, não em pecado, embora estava sendo atacado por todos em sua volta. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo portanto inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente.
Ou seja, Jó estava consciente do que estava acontecendo com ele, não era culpa dele. Era um evento querendo mostrar algo que ele já estava começando a perceber que era um teste de Deus e que era uma prova que ele tinha que passar para ser reconhecido, se aproximar de Deus e não ligar para os intempéries dos que não, os incrédulos que estavam ocupando ele de coisa que ele não fez, embora ele já tinha consciência, já estava tomando consciência do que estava certo, apesar de tudo em volta dizer que não. Por isso que eu digo, permaneça na sua consciência de que você está certo e enfrente todos os obstáculos, porque você será vitorioso em Cristo. É em Cristo que nós somos vitoriosos, não somos em nós mesmos. Temos que negarmos a nós mesmos, temos que aprendermos a negar nós mesmos e seguir o Senhor, né? Mas diante das acusações dos amigos, ele estava disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Jó 19, 21 e 24. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, um redentor, que defenderá a sua causa. Nessa situação que Jó se encontrava, não adianta discutir, as pessoas acusando ele, tudo contra ele, não adianta se defender. Entrega seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará por vós. Seja compassivo e Ele será misericordioso contigo. Ele mandará o Espírito Santo para lhe defender, porque nunca perdeu uma causa. Ele é o teu advogado, Ele é o teu médico, Ele é o teu Senhor. Então tudo Ele fará por ti, Ele pelejará por vós e te dará a vitória, porque Ele nunca perdeu uma causa. Sempre é vitorioso, e quem está com Ele será vitorioso também. Mas isso você tem que ser espiritual, tem que negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Aí você vai entender isso. Como aquele menino que dizia que não conseguia enxergar os soldados e Eliseu mandou Deus abriu os olhos dele e ele viu quantos anjos do exército do Senhor estavam protegendo ele. Seja espiritual para entender o que você está passando em nome de Jesus, para que você possa agraciar a misericórdia de Deus e viver em paz para todos sempre e ser vitorioso com Jesus. Amém? Olha aqui que ele diz: ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus, e aí que ele contempla a cruz. Porque ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, né? Quando ele fala isso, ele contempla o sacrifício de Jesus que morreu por nós e nos libertou dos nossos pecados, e o preço foi o seu sangue. Ele viu que não adiantava dialogar, ele viu que não adiantava enfrentar, porque ele tinha perdido tudo, ele estava doente, todo mundo era contra ele, então não adiantava discutir, então ele apelou para Deus. Deus, ouve as tuas orações com súplicas e com abertura do teu coração, porque é aí que ele entra e tem misericórdia de ti. Ele vê as tuas necessidades e acalma o teu coração e peleja por vós. Ele é o teu advogado. Ele vai ganhar a tua causa, desde que você se entregue ao Senhor, nosso Deus, né? A palavra redentor traduz no hebraico, é goi, né? Que significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Quando você não consegue mais se defender diante dos teus acusadores, entrega a sua vida a Jesus, que é Ele que vai te defender. O advogado espiritual que ganhou todas as causas do universo vai ser o teu defensor. Quem é que vai ganhar dele? Ninguém. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição. A ressurreição que seria efetuada por Cristo no final dos tempos, e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Ele prediz ao dizer que o meu Redentor vivo, ele fez uma profecia do sacrifício de Jesus na cruz, ao qual ia libertar-nos de todos os nossos pecados, e que ele, mesmo estando dormindo, esperando
em Cristo ele ia participar em nome de Jesus, assim como nós vamos participar da redenção de Cristo quando vier nos buscar novamente, né? Porque ele é o nosso resgate, ele é a nossa justiça, ele é o nosso Senhor, ele é a porta da graça, ele é misericordioso, ele é o nosso Pai celestial, ele é o nosso juiz aqui na terra e lá nos céus. Amém? A síntese desse tópico diz assim: não se pode admitir a subversão da morte moral, mas Jó está certo de que não havia subvertido nada. Apesar de todos os ataques, apesar de todas as causas, ele sabia que era justo e fiel ao Senhor e permaneceu na presença de Deus. Amém? Vamos dar mais uma pausa e já voltaremos para o terceiro tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Amém? Já voltamos em nome de Jesus.